Nós vamos ver agora duas units que são utilizadas na aplicação. A primeira é essa constantes, onde nós armazenamos aqui a quantidade de registros que devem ser carregados por vez. No caso aqui são 50, né? Está definido aqui dentro dessas constantes. Temos aqui a quantidade de casas decimais para campos quantidade e a quantidade de casas decimais para campos valor, né? Essa informação aqui nós vamos usar ativamente quando nós estivermos consultando. Legal? Consultando os dados lá do servidor para ele paginar sem problemas. A outra unit que nós vamos utilizar bastante é a unit biblioteca. Essa unit ela contém aqui algumas funções importantes, né? Temos o módulo 11, valida CNPJ, valida CPF, valida estado, hora para segundo, segundo para hora, colocar zeros aí no lado de uma string, truncar valor, último dia do mês passando uma data, último dia do mês passando o mês, split, criar um número único, né? Um GID, como é conhecido, tá? Texto para data, data para texto, UF para inteiro, inteiro para UF, verificar se é inteiro, passando uma string, codificar, período anterior, passando o mês e o ano, né? Você passa, por exemplo, 1 de 2012, ele vai retornar 12 de 2011. Período posterior, você passa 1 de 2012, ele retorna 2 de 2012, tá? Para isso que serve essa função aí. Retira a máscara para retirar algumas máscaras de determinado texto. E aqui, ó, essas funções, né, que vão fazer a mágica aí, configurando as nossas grids. Legal? Quando os dados vierem em formato JSON, esses dados eles são exibidos em grids, né, exibidos nos edits. E como é que isso está acontecendo? Esse controle quem está fazendo de configurar os dados que estão vindo do servidor para ser exibidos nas grids são essas funções aqui, tá? Essas funções elas estão lá no final, né? Elas estão um pouquinho separadas para você analisá-las com mais atenção. Elas começam aqui. Configurar CDS from VO. O que é um CDS, né? Esse método aqui, evidentemente, veio lá do Delphi. Lá nós temos o cliente dataset, né? Aqui no Lazarus nós usamos um buff dataset, mas ele não deixa de ser um dataset no lado do cliente, né? Poderia ser chamado de cliente dataset também sem problemas, tá? Então aqui dentro de, deixa eu ver onde é que ele está, dentro de Data Access, eu tenho aqui o buff, ó, dbuff dataset, é ele que nós utilizamos para carregar os dados que vêm do servidor, tá? No caso do exemplo feito lá no curso Brook REST JSON, né, o que é que o autor do Brook fez? Ele criou uma string list e ele criou uma classezinha lá que carrega os dados JSON dentro dessa string list. Mas não ia ficar muito legal nós fazermos dessa maneira aqui. Por isso, nós partimos para utilizar uma dbgrid mesmo, né? No caso dbgrid da rxlib, tá? E os dados eles são convertidos de JSON para o buff dataset, tá bom? Para que eu consiga fazer isso, o que é que eu faço? Eu utilizo o RTTI, né? Eu pego os dados primeiramente do VO em questão, né? Para isso eu carrego o XML do VO. É que eu tenho alguns problemas em relação a isso, né? O primeiro, eu estou carregando o XML de um caminho estático. Isso aqui tem que ser corrigido, tá? E o segundo é que dessa forma aqui, fazendo dessa maneira, os XML, os arquivos XML mapeados, né? Eles vão precisar ser distribuídos junto com a aplicação cliente. Será que é uma boa ideia fazer isso? Qual será a solução para isso? Para nós não termos que distribuir os XML junto com a aplicação cliente. Ou não tem problema nenhum, pode distribuir esse XML e pronto. É um ponto a ser considerado, tá? Bom, depois que eu sei quais são os dados do meu arquivo XML relacionado ao VO em questão, né? O VO ele é passado aqui como uma classe, ó, class VO, tá? Eu então parto para configurar o cliente dataset, que nós já sabemos aqui que é um buff dataset, né? Muito bem.
eu fecho o Buff Dataset, limpo os campos, limpo os índices dele, tá bom? Daí eu carrego aqui o objeto na memória e adiciono de cara logo o campo ID, tá bom? Adiciono o campo ID do tipo inteiro. Depois eu navego pelos os nodes do XML e sempre que eu achar uma property, eu vou fazer um laço de 0 a 4 para verificar qual é a property que eu estou trabalhando. Como assim? Nós viermos aqui no XML, nós vamos ter uma aula que vai explicar apenas esse XML aqui, tá bom? Mas eu vou me adiantar um pouco apenas para mostrar por que tem aquele laço de 0 a 4, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 propriedades, tá bom? Então eu faço um laço para saber qual é a propriedade que eu estou trabalhando aqui, né? Daí, ó, se for column, eu coloco o valor dessa propriedade dentro da variável nome, tá? Eu tenho nome, tamanho e tipo. Se for largura, eu coloco em tamanho. Se for type, eu coloco no tipo, tá? Daí eu verifico se o tipo é string ou memo. Se for string ou memo, eu adiciono um campo no buff dataset, tipo string, passando o tamanho para ele, tá bom? Se for fmtbc field, é isso mesmo. Veja só aqui que quando eu gero os campos do tipo float, né, ele está gerando com esse fmtbc field. Mas como assim, né? Eu tenho aqui, olha, um tal de T2TIRP gerador, tá? Esse gerador ele já monta para mim tanto o VO como o XML. Eu não vou nem entrar no mérito de apresentar ele para você, eu já vou mandar para você analisar. Mas tem um detalhe, ele é feito em Delphi. Então você vai analisar o código dele. Se você estiver trabalhando apenas com o Lazarus, já fica aqui o exercício para você migrar ele para o Lazarus, tá? Vai ser difícil? Não, porque ele é parecido em termos com o Datapump, né? Então, através do Datapump, com os conhecimentos do curso Datapump, você vai conseguir migrar esse cara aqui para o Lazarus sem muita dificuldade, tá bom? Aí vem a pergunta, né? Quando você migrar esse carinha para o Lazarus, os campos do tipo float também serão gerados com esse fmtbc field? Aí você vai observar se isso é verdadeiro, tá? Se não for, aí você vai ter que fazer uma pequena adaptação aqui nesse método, tá bom? Então esse tipo de campo, a gente insere um campo do tipo float no nosso buff dataset. Se o tipo for integer, né? Integer aqui, ó, nós adicionamos um campo do tipo inteiro no nosso buff dataset. Se for o date, inserimos um datetime, tá? Daí eu crio o dataset, né, o buff dataset, tá bom? Exercício: arrume uma maneira de configurar automaticamente as máscaras. Importante isso, né? Será que tem como eu colocar uma máscara aqui, ó? Ou um display format, no caso dos campos float. E aí nos campos do tipo CPF, telefone, informar uma máscara diretamente aqui e já setar essa máscara dentro de cada um dos campos. Aí fica um exercício para você analisar se isso é possível, tá bom? Depois eu tenho um configura grid from VO. Aqui eu configurei o buff dataset, né? Nesse momento aqui o meu buff dataset, depois desse método, ele está com todos esses campinhos lá nele, sem problema, tá bom? Para eu configurar o grid, o que é que eu faço? A grid, né? Veja que eu passo para ele uma RxDBGrid, que é a que nós estamos utilizando, né? Eu carrego o XML do VO, eu já chamo o método atualiza caption grid, passando a grid e o ID, tá? Depois eu vou navegar pelo XML e para cada propriedade que eu encontrar, aqui ó, para cada property que eu encontrar, eu chamo o método atualiza caption grid, tá? O que é que faz esse método atualiza caption grid? Ora, ele pega o nome do campo aqui, né? Ele varre as colunas da grid.
Se o nome do campo for igual ao nome do campo da coluna em questão, ele atualiza o caption, centraliza e passa a cor do título da fonte para azul, para blue, tá? Depois que eu atualizo o caption, eu configuro o tamanho da coluna da grid. E é esse método aqui, ó. Ele vai fazer, ele vai navegar nas colunas da grid e vai aumentar, aí ele vai configurar o tamanho, né, que é o if aqui, ó, de acordo com o tamanho que eu passar. E onde é que está esse tamanho aí? Esse tamanho está aqui, ó, tá? E por que esse tamanho está 80 e esse está 450? Tem uma lógicazinha lá no gerador, né, que você vai estudar para você entender porque que esses tamanhos eles estão dessa forma aí para serem apresentados na grid, ok? Muito bem, então é isso, né? Estude com calma esses métodos aqui, porque é a partir, através desses métodos que nós estamos configurando automaticamente as grids, né? O Buff Dataset e a grid que será exibida para o usuário em todas as janelas, né? Entrou na janela, a gente chama esses métodos aí e automaticamente a nossa grid ela já fica configurada de acordo com os dados que estão no arquivo mapeado, no arquivo XML que pertence ao VO, que está mapeado da maneira correta, tá bom?